Como é que tá aí? Tá tudo em paz? Vamos ao nosso quadro. O assunto é destacando a questão cultural, né? O que mais tem chamado a atenção culturalmente falando nas capitais brasileiras. É claro que Porto Velho também está dentre este estudo. Vamos ao nosso bate-papo. Bom, deixa eu cumprimentar aqui o nosso convidado, é o João Leiva, coordenador da pesquisa Cultura nas Capitais. Muito boa tarde, João, seja bem-vindo. Boa tarde, eu que agradeço o interesse de vocês pela pesquisa. Perfeito. Cultura nas capitais. A cultura é um campo muito amplo, né? A gente tem uma riqueza de diversidade extraordinária. O que daria para ser o ponto balizador deste foco do estudo dessa pesquisa? Você colocou bem, um dos maiores desafios quando a gente faz uma pesquisa sobre cultura é delimitar exatamente o que vai ser pesquisado, né? No caso do nosso estudo, a gente escolheu 12 atividades culturais para ver se as pessoas estavam acessando ou não, ou seja, se elas estão indo a cinemas, teatros, museus, exposições, 12 atividades diferentes, e também as práticas, para saber se as pessoas participam de um grupo de teatro, tem uma banda, participam de coral, escrevem, desenham, esse tipo de coisa. E o desafio é cada vez maior com o advento dessas tecnologias, mudando o comportamento constantemente da forma de fazer cultura e principalmente de consumir a cultura. Exatamente. Eu acho que esse ponto aí é algo que deu um trabalhinho a mais ainda para trazer os elementos investigados sobre o que as pessoas estão consumindo e como, né? Com certeza, porque, como você falou, né, a gente tem uma série de oportunidades, de possibilidades de consumo cultural online, principalmente no caso da música e do cinema, né? Ainda que outras atividades culturais também estejam procurando seu caminho aí nesse universo online. Então, de fato difícil aí. A gente incorpora algumas perguntas para tentar saber o que está acontecendo, né? E principalmente para saber se essas atividades, de alguma maneira, concorrem com as práticas offline, né? Com as práticas ao vivo, né? Quando as pessoas vão ao cinema, ao teatro, aquelas atividades que você tem que sair de casa para poder fazer. Só fazer um parênteses aqui, até para a gente tentar também deixar isso muito claro aqui, a preocupação que existe, é salutar que ela exista sobre as tecnologias e o humano, o atendimento humanizado. Hoje eu ouvi o João Dória, que é um nome conhecidíssimo, já foi governador de São Paulo, tem uma agência de comunicação, e ele falava sobre a presença humana no atendimento, principalmente. A IA está aí, né, fazendo um estrago, no bom e no sentido ruim também. Exatamente. Só que está ficando muito igual as coisas. A parte humana, a tendência é que ela não morra, por isso que é importante ter aí um devido cuidado para continuar investindo também no comportamento humano, né? Tem gente achando que a máquina vai substituir. Acho muito improvável que isso ocorra, hein? Não, com certeza. Por isso que no nosso estudo a gente procura focar principalmente nas atividades que as pessoas podem fazer fora de casa, né? Tem uma parte que fala do online, né? A gente sabe que a pandemia teve um efeito grande no acesso à cultura, né? A pesquisa mostra uma queda no acesso de 2017 para cá, mas a gente procurou focar nessas atividades fora de casa porque são momentos em que as pessoas podem se encontrar, né? Porque a maior parte das atividades culturais, se a gente for pensar bem, tirando a leitura, que é uma coisa mais, vamos dizer assim, solitária, boa parte das atividades culturais que a gente faz com alguém. Vai numa exposição, vai numa peça de teatro, vai ver um filme, vai num show de música, né? Em geral, a gente está sempre com alguém nessas atividades. Ô, João, essa é uma pesquisa, pelos dados que me passaram aqui, que quase 20 mil pessoas foram ouvidas diretamente com a ciência e a metodologia específica do objetivo que vocês têm, no Brasil inteiro, representado por suas respectivas capitais, né? Exatamente. Essa cultura, ela pode ter uma diferença do comportamento dos maiores centros para os menores? Rondônia não é o caso específico, porque nós somos uma capital, mas com um comportamento de interior, porque ainda é uma cidade relativamente pequena e se comparando a outros centros. Há uma diferença ou o estudo ainda não contempla essa parte de identificação ou deve ainda estar sendo aprimorado isso? Então, a gente encontrou algumas diferenças, né? Grosso modo, né? Tem uma variação de cidade para cidade, mas o que a gente pode dizer é o seguinte: quando a gente olha para os resultados das 27 capitais e pega, por exemplo, as capitais aqui do norte, tem uma força muito grande as festas populares, o circo, a dança. Quando a gente vai para cidades do sudeste, por exemplo, essa parte de teatro, museus,
tem um pouco concertos de música clássica, tem mais força. Então, assim, grosso modo, eu faria essa distinção. E o Nordeste é meio parecido com o Norte também. Muita força do circo, festas populares, espetáculos de dança. Até porque no Norte tem muita gente que migrou daquela região, né? O nordestino, ele tem um grande número de nordestinos que vieram para cá e, naturalmente, o aculturamento acaba tendenciando. E também a parte mais com o ritmo do interior que nós temos por sermos uma região, embora geograficamente muito extensa, mas populacionalmente e a cultura de industrialização ainda não é implementada. Nós temos uma forte cadeia produtiva no movimento do agro e isso exige uma população muito menor. Enfim, acaba muito provavelmente dando esse nível de comportamento. Essa avalanche de informações e o movimento tecnológico, isso pode fazer com que tenhamos uma queda cada vez maior da presença física nas ações. Hoje existem eventos que são completamente online. Isso acaba desprestigiando, de alguma forma, o teatro lá, sendo feito ao vivo, como sempre foi? Olha, essa é uma pergunta que é difícil de responder assim de bate-pronto. Eu acho que a gente precisa de um tempo ainda para entender o que vai acontecer. O que a gente pegou da pandemia para cá é que teve uma queda, mas que vem recuperando. Agora, a dúvida é, essa recuperação vai voltar para os níveis pré-pandemia ou vai estabilizar abaixo? Porque a gente sabe que todo esse universo online, como você estava dizendo, ele vem crescendo e vai continuar crescendo, né? Agora, ainda não está muito claro se isso vai tirar as pessoas, de fato, das atividades presenciais, né? Alguns estudos que a gente fez mostram que quem mais acessa a internet também consome mais cultura fora de casa. Por quê? Porque, em geral, quem acessa mais internet é o cara mais jovem, muitas vezes um cara que tem mais escolaridade, mais renda, que também é o público que mais acessa a cultura, né? As pessoas mais velhas que são aquelas que têm ficado mais prejudicadas, e essa é uma das conclusões que eu considero das mais importantes da pesquisa. Quando a gente olha a distribuição de acesso, quem vai menos atividades culturais são as pessoas de 60 anos ou mais. Eu ia te perguntar justamente agora, qual é essa faixa etária dos mais novos e dos mais velhos? Os mais velhos se enquadram a partir de que idade? Então, assim, quando você olha para os países desenvolvidos, o que acontece? O acesso à cultura cai a partir dos 60, 70 anos. No Brasil, isso acontece 20 anos antes, 2 décadas antes, mais ou menos, né? A partir dos 40, 50 anos já começa a cair o acesso à cultura. E por que isso é importante a gente ter essa informação? Porque quando a gente olha as políticas culturais, boa parte delas são focadas em quem? Nos jovens, que são justamente aqueles que são mais bem atendidos hoje. É evidente que a gente precisa ter uma preocupação com o jovem, né? O jovem é o artista do futuro e também o consumidor de cultura do futuro, né? Mas tem um grupo da sociedade hoje que é o menos atendido e que foi o mais prejudicado na pandemia, que são as pessoas mais velhas, né? E que tem mais dificuldade de mexer com essa tecnologia, como você estava falando, né? Não tem tanta intimidade. Exatamente. Quais os fins dessa pesquisa? Quem a realizou? Como deve ser apresentada? Para quem vai ser? E qual a real proposta dela? Então, a pesquisa foi realizada pela minha empresa, J. Leiva Cultura e Esporte, né? O trabalho de campo foi feito pelo Instituto Datafolha. É um projeto patrocinado por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, né? Então, a gente tem o patrocínio aí do Itaú, da Fundação Itaú e do Instituto Cultural Vale. E a pesquisa foi feita com entrevistas presenciais em todas as capitais do Brasil, 3.000 entrevistas em São Paulo, 1.500 no Rio, 600 em cada uma das demais cidades, com a população de 16 anos ou mais. O que a gente espera com isso? Gerar dados, gerar informações que possam ser utilizados pelo poder público e também pelos agentes privados que atuam na área para ampliar e diversificar o acesso à cultura, porque a gente mostra não só o perfil de quem está frequentando atividades culturais, mas o que eu considero mais importante, de quem não está frequentando. E como a gente tem o perfil dessas pessoas, é possível pensar em desenvolver projetos e ações específicas para atingir, para atrair esses grupos, como estamos comentando agora, as pessoas mais velhas, por exemplo, né? É um dos exemplos aí da pesquisa. E também fornecer material para os pesquisadores, né? Acadêmicos, que vão ter uma base grande de dados, né? É o maior estudo já feito no Brasil, para fazer as suas investigações. Perfeito. João Leiva, coordenador da pesquisa Cultura nas Capitais. Muito obrigado pela vinda, um grande abraço, satisfação recebê-lo. Muito obrigado. Eu queria só convidar o pessoal para amanhã, a gente vai estar no auditório da Fiero,
para apresentar os resultados dessa pesquisa. É de graça. Quem puder se inscrever, @Cultura das Capitais no Instagram. Quem não der tempo, é baixar lá, porque uma das coisas mais importantes é poder discutir os resultados com os agentes culturais e os agentes do poder público que estão no dia a dia, com a mão na massa, tentando atrair o público para os eventos e atividades que eles realizam. Perfeito. Amanhã no auditório da Fiero, então. Aberto Exatamente. ao público, faça a sua inscrição agora mesmo. Mostra ali a Deane, ô Valmir. Está muito bem assessorado, hein? Minha querida, muitíssimo obrigado. Não adianta, vai aparecer. Está na tela da Band, sorria. A Deane, e quem está contigo aí, Deane? Carolina Chagas, produtora do evento. A Carolina, que é produtora do evento. Obrigado, tá, Deane? Muito obrigado pela pauta aqui. Interessante a gente compartilhar com o público do Estado essa preocupação também no enriquecimento das políticas que devem ser implementadas para a valorização da cultura, tá? João Leiva, mais uma vez, muitíssimo obrigado. O assunto é cultura aqui na tela da Band. A Band em Rondônia é Rondovisão TV.